Boa noite. O Esporte na TV está entrando no ar, hoje com um programa especial com o professor César Schmidt. Deu aula para muita gente aqui na região, revelou vários atletas, uma conversa sensacional. Final de semana repleto de jogos. Brasileirão, Grêmio empatou com São Paulo, jogo polêmico. Inter assumiu liderança vencendo o Vasco. No Sub-20, empate das duas equipes. No Sub-17 a gente teve presente. Aí tem o vídeo junto, a nossa presença lá, um empate 4-4, o Grêmio está em segundo, o Inter está em penúltimo da sua chave. Aspirantes estreia do Grêmio, empate no final contra o CRB lá em Alagoas, e o Juventude venceu o Sampaio Correia. Muitos jogos essa semana e assim continuamos com a programação. Acompanhe agora a entrevista com César Schmidt. Esporte na TV esteve presente aqui no Brasileiro Sub-17 na partida Grêmio 4, Botafogo 4, uma grande partida realizada aqui em Eldorado do Sul, neste sábado. César Schmidt é formado em técnico em contabilidade e educação física. Também tem mestrado que concluiu em Córdoba, na Espanha, em 2005. Trabalhou na INH entre 1988 até 2019. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Ainda de forma remota, como todos sabem, a gente está num processo de mudanças, mas dentro disso ainda nós estamos com grandes entrevistas. Nós tivemos aí há poucos dias Kleber, lateral esquerdo do Inter, que foi um destaque, Yura, tivemos outras pessoas relevantes em suas áreas dentro do esporte, mas voltamos para a nossa região para o programa de hoje. E nada melhor do que ter um colega que quase chegou a ser meu professor, não chegou a ser meu professor, mas estivemos muito juntos durante muitos anos das nossas carreiras profissionais e que é referência para muitos profissionais, inclusive que já participaram dos nossos programas. Boa noite, César Schmidt, tudo bem? Boa noite, Cláudio. É uma satisfação estar aqui contigo, é uma satisfação e agradeço desde já aos ouvintes por esse momento e que é, para mim, um motivo de felicidade de poder relatar algumas coisas da minha vida. Isso. Vamos começar. César, o que fez escolher a educação física? Pois olha, Cláudio, eu sempre gostei muito do esporte e participei do Grêmio Estudantil da Fundação Evangélica, e nesse Grêmio Estudantil, capitaneado pelo Ernest Sarlet, né, o excelente Sarlet, ele me provocava para fazer jogos. Então, eu organizava jogos com os estudantes. Ele gostava muito do futebol, ele era o nosso árbitro quando eu organizava interséries. Olha só, esse detalhe é legal, eu acho que quase ninguém sabe isso. Sim, então, assim, foi uma coisa que passou, que eu fiz naturalmente, que eu gostava de fazer, né? Juntar os colegas para ir para a fundação, por exemplo, no sábado à tarde. As internas ficavam nas janelas assistindo e nós jogando futebol, jogando basquete, vôlei, essas coisas, porque foi a época que entraram os meninos na Fundação Evangélica. Porque Sim. Antes era só de internas, né? Sim. Então, até tinha agradecimento. Legal que vocês vêm aqui, e daí as gurias podem assistir e conversar com vocês. Então, assim, foi isso aí me chamou para esse lado esportivo. E eu ia para Santa Cruz para fazer a educação física. Uhum. Tinha até já um contato com um contabilista, eu ia trabalhar no escritório dele e faria a educação física em Santa Cruz. Mas a Fevale abriu, um ano depois que abriu a educação física, eu já entrei fazendo o curso, né? Então, não foi preciso eu deslocar para outra cidade. Fiz aqui mesmo. Mas daí, acho que quando tu encerraste o curso, foste para o Paraná, correto? Sim, eu encerrei o curso em 78 e no início de 79 eu fui para o Paraná. Deixa eu só lembrar um pouquinho, assim, desses 3 anos ali na fundação, que eu tive na mão atletas muito competentes. Vamos dizer, a gente tinha liberdade de correr pelas ruas ali com atletas que eram estudantes da fundação, atletas da ginástica, que tinham um time excelente de basquete, tinha um time de vôlei feminino muito bom,
E essas pessoas eu tinha, vamos dizer, eu tinha que treinar eles. E como eu estava iniciando, vamos dizer, eu até me sentia assim muito, não digo incompetente, mas fraco para poder lidar com esse pessoal muito capaz. E daí aconteceu que a exigência da escola era que eu conseguisse resultados como treinador. Como professor, eu conseguia tranquilamente, mas como treinador, eu não estava ainda à altura daqueles atletas que eu tinha, né, na mão. E recebi muita ajuda do Marco Engel e coisa assim, mas isso não foi suficiente, né? Então, o Sarley, insatisfeito com esses resultados, no final de 78, ele me demitiu da fundação. Foi que, sendo o presidente da Associação Atlética Acadêmica da Fevale, eu A tive que ir para o antiga Paraná. Assatac, né? Assatac. Isso. Eu tive que ir para o Paraná porque tinha vagas lá para professores e tinha que, então, pela Fevale, fazer um levantamento de quantos professores eles precisavam, o que eles queriam, qual era o trabalho, para mandar gente para lá. Eu fui lá no Paraná, tive em setembro lá, e peguei todo o levantamento que precisava, voltei, falei com o diretor da Fevale sobre as necessidades, foi aberto para os estudantes, para os professores, né, de educação física, e ninguém se interessou. E daí eu me candidatei, lógico, né? E fui para o Paraná, de 79 a 84. Um pequeno comentário sobre esse trabalho lá no Paraná, porque isso me claro deu que eu muita queria. satisfação. Isso aí. Eu fui trabalhar numa cooperativa. A cooperativa tinha duas escolas. A escola dos alemães e a escola dos brasileiros. E isso era muito forte lá. E não havia uma integração entre esses dois grupos. Isso então, no Curitiba ou interior? Guarapuava. Fica sim. bem no centro do Paraná. Sim. E no caso, os filhos dos alemães, né, era numa escola mais rica, que tinha mais condições, e os filhos dos empregados desses alemães, no caso, que era outra escola, era de madeira, era mais simples. Para ir para o campo de futebol, a gente tinha que pular um laguinho e essas coisas assim, né? Era estradinha de chão, barro, essas coisas. E daí, vamos dizer, o meu trabalho principal lá foi fazer a integração desses dois grupos. E eu consegui isso através do futebol, né? Com as alunas torcendo, os meninos jogando, até que eu consegui fazer um time, porque tinha um campeonato municipal, um time das duas escolas para participar desse campeonato municipal. Então, eles iam junto no ônibus, eles conversavam, então começou a haver uma integração. Os filhos dos alemães começaram a ver que essas outras pessoas eram normais, eram que nem eles, e tinham aspirações na vida, gostavam do esporte. Então, assim, e depois, mais tarde, eu ainda fiz a integração da colônia com a cidade. Eu fui treinador do time de vôlei, o masculino e o feminino lá, e eu pude levar o pessoal para fazer essa integração, usando alunos da cidade e usando alunos da colônia, né? E lá é chamado de colônia. Então, essa integração também, junto com um paulista que tinha lá na cidade, foi muito importante. Então, até hoje, vamos ver, quando encontro algum ex-aluno lá, eles citam essas situações, né? O que me traz muita satisfação também. Mas foi um período curto, né? Foi um tiro curto, assim, de 5 anos, até porque se formaram filhos dos alemães lá, se formaram em educação física, né? Daí eu sobrei na... Sim. A famosa história. Mas dentro desse... Voltamos ao que na nossa conversa, né? Tu acabas, dentro das tuas situações, fazendo a harmonização das pessoas, né? Sim. E daí no teu retorno, aí vem um detalhe que eu pesquisando, eu fiquei analisando, e olha que eu já conversei com bastante gente, e a gente não conversou sobre isso. A tua academia que tu fizeste ali entre 84 e 88 foi, né? Isso. Não foi uma das primeiras aqui da nossa região? Sim, tinha uma academia no centro ali que era bem forte,
e tinha a minha academia aqui no bairro. Então, eu recebia bastante gente, assim, de toda a região aqui que vinha para a academia. Academia Vênus. Isso. Não, aí que eu me lembrei um detalhe quando tu falou, e daí depois vem o apelido, né? Podemos falar o apelido? Sim, tudo bem. O Rambo, né? O Rambo, professor Rambo, mas vinha também vinculado a todo o histórico dia da academia que ele tinha nesse período, né? Que era algo muito inovador para a época, né? Sim, isso foi um apelido muito carinhoso que um grupo colocou, né? Tu sabe como é? Grupo de alunos, eles te rotulam, né? Não adianta. Daí tu tem que vamos dizer, tu não pode ficar bravo com a situação, né? E mesmo sendo criticado pela direção da escola, que eu tinha esse apelido, mas eu aceitei tranquilamente, até atendia, né? Porque não era uma coisa pejorativa, não era negativa, era, né? Considerei positiva e continuei, né? Mas, César, antes de a gente dar uma interrompida, como é que foi para ti nesse retorno para a fundação, né, para Novo Hamburgo? Até porque, oficialmente, tu estás desligado só desde o ano passado, né? Sim. Isso? O Cláudio, foi assim, ó, o setor financeiro da escola precisava cobrar contas atrasadas. E como eu tenho curso de contabilidade, né, como eu coloquei para ti ali, e eu fui chamado para essa, vamos dizer, porque para a educação física não tinha. Tinha um grupo completo e bem estruturado, não tinha vaga. Mas eles precisavam de uma pessoa que fizesse contato com os pais. E conhecendo esse meu lado Sim. eu tenho facilidade de conversar e de me relacionar com as pessoas, né? Então, eles me chamaram para fazer esse contato para recuperar contas atrasadas. E a minha felicidade foi que, naquele mesmo ano, abriu vaga. Saiu um professor do vôlei, que era da ginástica também. Isso. Ele saiu e abriu essa vaga de educação física. Então, eu trabalhei no setor administrativo da fundação e na educação física naquele momento. Sobrecarregou bastante. Nossa, era porque eu saía de um setor e ia para o outro e eram 3 tardes ainda naquela época, né? Aula 3 tardes, várias turmas, 5, 6 turmas por série, né? Isso aí. E eram turmas cheias, assim, tinha bastante alunos, né? Então, mas foi uma satisfação, assim, porque eu gostava de fazer as coisas bem feitas, né? E houve ali, naquele momento, um pequeno estresse, assim, que daí, quando tu sobrecarrega esse lado emocional, esse lado sobrecarrega a tua cabeça, tu acaba pagando com o corpo, né? Em algum lugar vai estourar alguma coisa, vai te dar uma lesão, vai, né? Então, naquela época, nós tínhamos o time de futsal dos professores. Sim. Então eu lembro, assim, que em vez de fazer desopilar e fazer um trabalho legal ali, no fim eu acabava me machucando, mas gostava muito, né? Me recuperava e ia de novo. Mas aí foi que eu retornei para a fundação e continuei, né? Desde 88 até 2019 agora. Beleza. Nós vamos retornar em seguida, logo após os comerciais, essa excelente conversa com o grande César Schmidt. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar.
Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta noite com um grande convidado, um amigo, coração, que acabamos lembrando antes, inclusive meu técnico numa conquista nossa pela Fundação Evangélica de Futebol Regional, professor César Schmidt. César, então, contou sua trajetória inicial, retornou com uma sobrecarga, mas muito feliz. Mas daí nós estávamos nos bastidores, nesse comerciais, comentando. Dentro desse período inicial dele, começaram a acontecer também algumas mudanças dentro da própria prática esportiva da Fundação. Conta um pouquinho mais para nós aí, César. Pois é, Cláudio, é uma satisfação ouvir do amigo, é importante. Cláudio, assim, ó, a diretoria da escola proibia o uso de bola nos intervalos, nos momentos que os alunos tinham livre, no final da aula ali, porque eles almoçavam na escola e tudo, e então era proibido o uso de bola. Mas isso mexia muito comigo, porque eram muitos alunos num espaço que ficavam ali, um provocando o outro, tendo briguinha, coisa assim, né? E com a ajuda do diretor, vamos dizer, que eu tinha um acesso meio direto com o diretor Osvino. Osvino, né? Isso. E o Osvino, assim, era uma pessoa mais aberta para essas coisas, né? Eu solicitei, eu fiz um pedido para cuidar dos recreios e instituir a bola nos recreios. É verdade. Depois, quando eu entrei, nós tínhamos uma grade, quem ficava no recreio para cuidar, né? É isso aí. E daí, vamos dizer, por alguns momentos, no início, é lógico, toda uma mudança. Imagina os alunos ali parados e daí, de repente, respinga uma bola numa cortada de vôlei, ou uma bola de basquete que corre mais adiante, e a própria bolinha de futebol também, porque tinha espaço ali para os alunos jogarem futebol. Daí já isso foi entrando aos poucos, né? E alguma incomodação assim com um e outro aluno, mas fácil de resolver, né? Sem problemas maiores. Deu uma sobrecarga, porque o intervalo do professor é para o professor descansar, né? E então daí tinha que ficar ali cuidando dos alunos e tal, ou até sentado ali comendo um lanche, uma merenda e observando para que a coisa funcionasse. E aos poucos isso foi entrando, entrou também daí a participação dos outros professores que começaram a fazer plantão no recreio. Isso. E daí isso aliviou, mas foi uma grande conquista. Nossa, isso aí é uma das coisas que eu gostei muito, porque nós tínhamos times de vôlei, de basquete e futebol também, né? Só que os alunos naqueles horários não podiam treinar, porque é uma forma de treinamento, né? Claro. Então, porque quanto mais contato com a bola, mais resultados eles vão ter tecnicamente, né? Eu vou contar uma que eu te falei nos bastidores, mas que é bem exemplo até para o público entender. Meu terceiro dia de fundação, pós-almoço, fui eu, Alexandre Herrera, entrevistado alguns dias aqui, e mais um outro, fomos com uma bolinha de tênis para o campão jogar, logo após o almoço, e fomos chamados pelo coordenador de disciplina da época, o Vitor, e tivemos uma conversa que durou quase uma tarde, presença de pais, porque tinha essa regra que a gente nem sabia ainda na época como aluno novo, né? Mas, de qualquer maneira, era algo que não era muito entendível para uma escola que tinha a prática esportiva como uma dos seus alicerces, né? Sim. Isso não combinava, né? Não estava correto ali no momento. E também daí com a ajuda do diretor Osvino, nós conseguimos reverter isso aí, né? E hoje em dia é uma prática comum dos alunos, né? Jogarem nos intervalos. E conta para nós como é, porque tu fostes treinador da equipe de vôlei masculina por muito tempo, né, da escola depois, né? Passou por muitos atletas. E isso é uma satisfação, vamos dizer, porque muitas vezes tu tem que conquistar esse atleta, né? Tu tem que buscar ele. Eu lembro do Heller, por exemplo, que eu tive que buscar ele no atletismo. Ele gostava muito do atletismo, mas eu vi nele um potencial pela altura, pela força, pela disposição. Então, assim, ir buscando esses alunos, né? E muitos outros que curtiam, gostavam do futebol. E isso aí foi é um trabalho que a gente, como professor,
tu vai observando, vai vendo, e tu tem que incentivar ele para que ele desenvolva, porque é bem cansativo. É um momento que os outros estão folgando e o aluno tem que estar lá treinando, tem que estar se dedicando. Então, assim, isso não é fácil, né? Ele se transformou num jogador de seleção facilmente. Não. Isso é muita dedicação, muito trabalho. E além do treinamento da escola, depois treinamento em clube, né? Porque o clube ajuda no incremento técnico dele, vai deixar ele cada vez melhor. E porque a escola tem um limite, né? Que ela pode trabalhar. Um dos últimos exemplos, eu acho que do período que tu tiveste, que no fim não acabou virando atleta profissional, mas foi campeão mundial, foi o Lucas Vieira, Lucas Bolanumi Vieira, né? Sim. Que da época que o Lucas Vieira. O Lucas Vieira, eu tive que falar com o pai dele, porque o pai dele queria que ele fosse jogador de futebol. Só que o Lucas, com a perna comprida como ele tinha, ele pegava uma bola no campo de futebol e ninguém alcançava ele, lógico, né? Então o pai dele achava ele o máximo no futebol. Mas eu queria ele no vôlei. Então, no início teve não digo um desentendimento, mas eu tive que convencer esse pai, né? E depois, mais tarde, ele se transformou num grande jogador, né? Jogou pela Fevale, jogou pela seleção e tudo. Isso, não, lembro. Não, até agora tu falou do pai dele, César, eu lembro, eu aí já quando eu estava treinando o feminino vôlei, ficava o pai ali na descida quem conhece a fundação, indo para as quadras, ele ficava parado no canto onde é a rádio e a escadaria, olhando o treino e te olhando. Que histórias, que legal. Mas também temos... Pode falar, Sérgio. Sim, e ele, além de observar, e depois ele vinha comentar, né? Então, assim, tinha que dedicar um tempo, mas era saudável, era legal, né? Porque é importante quando o pai acompanha o filho, né? Imagina se todos os pais acompanhassem os filhos no esporte, né, Cláudio? Porque a gente sabe que o esporte vamos dizer, encaminha teu filho para o esporte que ele não vai para as drogas. Ou os que vão são poucos, né? Sim. E depende também do incentivo, aonde tu vai praticar o esporte, tudo, né? Mas, em geral, o aluno que fez esporte não se liga em droga, né? Porque ele sente o prejuízo, né? Da droga no corpo dele. Então, ele vai se defender sempre, vai sair fora disso, né? Vai não procurar a droga, né? Então, eu sempre dizia, encaminhe seu filho para o esporte, que daí não se precisa se preocupar com ele mais tarde. Beleza. Estamos chegando perto do final, infelizmente, mas antes acho que é importante porque estamos gravando no Dia do Professor o programa, mas ele não está passando. Mas o César, a gente falou um pouco antes, ele além de ASATAC, a APF, que é a Associação dos Professores e Funcionários da Fundação da INH, ele também foi do sindicato do Simpro por muitos anos. Isso quer dizer que a carreira dele também esteve muito envolvida também com essa outra área que muito espectador nosso, professor, nos acompanha. E ele foi um papel conciliador em muitas coisas. Como foi fazer todo esse papel para ti e se envolver com tanta coisa que só trouxe benefícios em todos os momentos? Sim, na APF da escola, né? Isso foi, vamos dizer, nós tivemos momentos bem decisivos, assim, até de conquista de salários. E nós movimentávamos os professores em atividades. Nós começamos com bailes dos professores. Nós começamos com passeio nos feriadões com os professores. Íamos para Santa Catarina, para algum lugar para que os professores descansassem. Então, assim, essa nossa associação foi bem importante, né? E o trabalho como sindicalista, ele foi incentivado pelo diretor Osino. E o diretor Osino participava do sindicato das escolas, né? E ele queria, vamos dizer, representante da escola dele no sindicato dos professores, para que mudasse um pouco mentalidade, né? Toda a rede sinodal, vamos dizer, que é uma rede grande em todo o estado, né?
vamos dizer, precisava de representantes dentro do sindicato para também trazer porque o sindicato, muitas vezes, no início, eu lembro de movimentos, nossa, o sindicato das escolas era terrível, só queria exterminar com o professor, só queria explorar o professor, né? E aos poucos a gente foi trabalhando dentro do sindicato, mudando essa ideia de que tanto o sindicato das escolas, as escolas precisavam dos professores, como os professores precisavam das escolas, né? E que tinha que haver uma integração e que cada vez teria menos professores pelos salários que eram pagos. Então, assim, tinha que haver uma evolução nisso aí. E, graças a Deus, a gente conseguiu bases salariais boas do sindicato, a gente conseguiu que o sindicato desenvolvesse planos de saúde que nós criamos dentro da INH, mais tarde foram criados dentro do sindicato, porque a gente levou essa ideia. Então, assim, eu acredito que essa integração foi muito boa e foi importante também, né? E vamos dizer, foi 16 anos dentro do sindicato, que me tiravam algumas horas da educação física, e essas horas, então, eu não tinha como educação física, mas trabalhava no sindicato, né? Mas recebia pago pelo sindicato, né? Porque o nosso sindicato era um sindicato forte, autônomo, ainda é, o Simpro é um sindicato bem forte, né? Sim. César, para encerrar, duas coisas. Uma, diz para o telespectador, o teu ex-aluno, que hoje já tem alguns já são quase até avós, foram teus alunos, né? Quase. Como é que está a vida do César hoje? Olha, Cláudio, está muito legal. Vamos dizer, foi momentos assim que eu trabalhei com as crianças no Oswaldo Cruz e no Pindorama, que eu encontrava ex-alunos, né, que estavam colocando os filhos lá e lembravam do trabalho feito. Mas hoje eu estou como voluntário numa fundação, FECRIS, que é uma fundação de estudos socioculturais do Rio Grande do Sul. Tenho um programa numa emissora de rádio 2 manhãs por semana, junto com um jornalista, e tenho a minha casa na praia, aonde eu vou até terça-feira, agora quarta-feira, até quarta-feira eu estava na praia no fim de semana, estendi até quarta-feira. Então, assim, aprendi a valorizar a vida. Teve um momento da educação física que eu pensei assim, não, tem que parar, basta, chega, porque atritos com aluno, que foram poucos, mas houve, e porque tu começa a ficar mais velho, assim, tu começa a não aceitar mais uma brincadeira ou outra, e coisas assim que acontecem. Então, assim, eu estou mais tranquilo. Tendo filhos morando na Alemanha, sim, eu tenho obrigação quase anual de ir lá visitá-los. Obrigação, né? O que é muito legal. Então, assim, a minha vida está muito boa, sabe? Está bem, está tranquila. Gosto de curtir a hortinha, de plantar coisas. Planto desde alface, cenoura, essas coisas para comer, como árvores também. Já plantei eucalipto, já plantei acácia, pinheiros e coisas, noz pecan. Então, assim, também tem uma área de terra no Cará, lá perto da nascente do Rio dos Sinos, e que gosto de fazer minhas plantações lá, assim, mais para o futuro, né? Que vem o resultado mais tarde daí, né? Então, assim, eu consegui, dentro da educação física, fazer uma estrutura boa financeira. Então, assim, não tenho o que reclamar, né? Tive sucesso na educação física, né? Isso. Então, assim, eu estou numa situação tranquila, agradável e boa de viver com a minha esposa, vivo bem com ela e apesar dos percalços que tu sabendo que houve, né, em alguns momentos, mas isso eu acho que faz parte do convívio, né? César, a gente acaba conversando e relembrando tanta coisa que poderíamos estender para outras coisas, né? Mas infelizmente o programa é curto e queria, para encerrar, uma mensagem tua, que sempre é uma pessoa que trouxe umas mensagens muito legais. Eu me lembrei agora também isso. Tinha reuniões que a gente tinha que abrir, me lembrei lá de trás. Nós tínhamos que, cada professor tinha que abrir, lembra, como uma mensagem? E muitas vezes tu abria ela. Mas não é por isso. Agora eu quero que tu, César, dê uma mensagem para o nosso telespectador que está acompanhando o esporte na TV. Pois é, eu quero deixar, então, os parabéns às professoras
E quero que tu entenda assim, porque as professoras, elas são 93% aqui no Brasil, as professoras são 93%. Nós somos uma minoria, nós somos apenas 7%, claro. Então, assim, deixar um abraço por esse dia dos professores, no caso, né, para todos os professores, e que não desanimem, né, nesse momento de pandemia, de muito trabalho, porque duplicou quase o trabalho do professor em casa, que não desanime, arrume forças e continue lutando, porque é uma profissão muito digna, uma profissão, vamos dizer, que tem um Deus atrás, que tem uma força maior que nos leva a desenvolver essa profissão, né, que é tão boa, tão bela e que dá tantos resultados, né? E que muitas vezes a gente não vê na hora, mas a gente fica sabendo mais tarde e fica vendo mais tarde. Que legal. E agradecer ao amigo por esse momento. E um abraço a todos os outros amigos que estejam olhando, vendo o programa, e a todos os ouvintes também, todos que estão. E como eu termino sempre na rádio, fiquem com Deus. Coisa linda. Muito obrigado, César. De coração agradeço ter aceito o convite. A gente fez um belo programa. Gravamos no Dia do Professor. Infelizmente, não vai passar hoje, Dia do Professor, mas tudo está sendo feito pensando no professor. Sim. Agradecemos de coração. Terminamos assim mais um Esporte na TV. E continue com a programação da Vale TV.